Bom dia, amados irmãos, irmãs, amigos. Hoje, quarta-feira, e a palavra do Senhor, nós vamos fazer uma caminhada no capítulo 20 de 2 Crônicas. E eu quero que os irmãos me acompanhem. Vamos ver do versículo 1 até o versículo 6, que diz o seguinte: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, da Síria, eis que já estão em Hazazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Queridos, a adversidade ela vem tanto por justo como por ímpio. Vem para os dois. Ninguém está livre da adversidade. Josafá, um homem, um pouco antes, ele tinha feito uma aliança com Acabe, então o profeta Jeú foi lá e repreendeu Josafá. E aí, quando Josafá sai aqui para ir a peleja com outro reino, vem contra ele Moabe, os moabitas e os amonitas, que são filhos incesto de Ló. Né? As filhas de Ló engravidou do pai e se formou essas duas nações. E também vem ali um outro povo que era muito forte, né? A Síria. Então, veja bem, Josafá estava cercado de todos os lados. O que Josafá fez? Ele buscou o Senhor. Uma coisa importante, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é que nas adversidades, ao invés de murmurar e questionar a Deus, nós devemos buscar o Senhor, buscar a resposta dele, se consagrar em jejum e oração, em clamor diante dele. E uma coisa também me chama a atenção aqui, querido. Ele apregou um jejum a todo Judá, a toda a nação ali que pertencia a Judá, ao reino do norte. Ele se pregou jejum em todas as cidades ali do reino. Uma coisa que a gente vê, por que hoje, muitas e muitas vezes, o inimigo tem prevalecido sobre a igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode estar dividido. A mão não pode estar separada do pé. Ou vice-versa. Cabeça é Jesus. Se Jesus é o cabeça da igreja, cada um dentro da visão que Deus deu. Sempre tenho dito isso. Mas está em unidade, querido. A igreja precisa estar em unidade. O corpo de Cristo não pode estar separado, não pode estar dividido. Deus não é Deus de confusão. Por que hoje nós vemos que algumas situações em nosso país têm prevalecido? Porque a igreja não estava unida. A igreja não está unida. É uma briga de ministérios, um quer ser melhor que o outro, um quer puxar o tapete para o lado dele, outro quer puxar o tapete para o lado dele. Precisa parar com isso. Não importa se é assembleiano, se é presbiteriano, se é luterano, se é apostólico, que nós somos um corpo. Nós temos que a igreja precisa entender isso, que somos um corpo, precisamos caminhar junto. O único inimigo que nós temos, querido, é Satanás. Nós não podemos ser inimigo um do outro. E está acontecendo isso dentro da igreja, infelizmente. Infelizmente, a gente está vendo isso acontecer, querido. Um quer ser melhor que o outro. Então é necessário parar, porque o que eu sempre tenho dito, já ministrei várias vezes,
Se tiver duas cabeças, não é o corpo de Cristo, é o corpo da besta. Não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo só tem uma cabeça. E eu conheço irmãos que são de outro ministério que não reconhecem o pastor, um pastor que é de um outro ministério. Tem muitos irmãos que é assembleanos que não me reconhecem como pastor. E tem muitos irmãos que é presbiteriano e não reconhecem o pastor que é assembleano. É um absurdo isso, amados. Não sabe o que é unção, o que é delegar, o poder delegado sobre uma vida de uma pessoa. Isso é falta de disciplina, falta de autoridade. Pastor, você está chamando... Não, querido, estou chamando a igreja a um compromisso com a palavra. E quem que é a igreja? A igreja somos nós. Pode ter um templo bonito, um templo magnífico, amados. Com ar-condicionado, cadeira almofadada, som de todo, não sei lá das quantas. Mas ele vazio é vazio. Não serve para nada. Ele só tem utilidade quando a igreja está reunida. E quem que é a igreja? Somos nós, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é o templo. O corpo de Cristo somos nós. Então nós precisamos entender isso. Quando a igreja entender isso, pode estar certo uma coisa. Escreve o que eu estou te dizendo. Muda a história de qualquer nação. Muda a história de qualquer nação. E olha que ele continua aqui. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Pôs-se em pé, a humildade, sendo rei. Sendo rei, ele se humilha. Sendo rei, se humilha. Sabe, querido, eu não me vanglorio de ter o título de pastor. E muitas vezes eu falo, nem sei se eu sou pastor, porque eu sou co-pastor. Que esse cargo de pastor, querido, já está ocupado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo foi ocupado já. Nós somos co-pastores. Nós precisamos entender isso. Davi reconheceu isso. O Senhor, Ele é o meu pastor. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas ovelhas. Eu tenho o título de pastor, querido. Mas eu não dou a minha vida por uma ovelha, não. Eu oro por ela, eu clamo por ela, mas não dou uma vida pelos meus filhos, sim. Mas por uma ovelha, não. E se tu que é pastor falar que dá a tua vida pela ovelha, tu está sendo mentiroso. Está sendo mentiroso. Agora, Jesus não. Ele se entregou inteiramente. E não por ovelhas. Ele se entregou para aqueles que nós éramos inimigos de Cristo. E ele entregou por mim. Estou falando de mim agora. Não estou falando da igreja. Estou falando de mim. Eu era inimigo do Senhor. E ele se entregou por minha causa. Ele me arrancou lá do fundo do poço. Eu estava na lama, querido. E foi de lá que ele me arrancou. Então ele é o meu pastor. Então eu sou simplesmente co-pastor com ele. E ele disse Senhor Deus, de nossos pais, porventura não és tu Deus? Ele faz agora uma pergunta para Deus. Nos céus, tu és dominador sobre todos os reinos da gente, a tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Sabe que ele reconheceu a autoridade de Deus, reconheceu o poderio de Deus, reconhecer a soberania de Deus. É isso que nós temos que fazer, que muitas e muitas vezes, amado, a gente quer ser soberano a Deus, não reconhece a soberania dele. E estou falando aqui com muita certeza, hoje, infelizmente, nós vemos muitos pastores de Google, não lê Bíblia, não tem vida de oração. Quando o camarada abre a Bíblia para pregar, já sei se ele tem hábito de leitura bíblica ou se ele pega uma ministração lá, vai no Google, pega uma ministração, faz a exposição dele e ali ele, se fizer uma pergunta fora que ele não sabe responder, me perdoe de estar falando isso, mas é o que está acontecendo. Então nós temos que ter uma vida de oração, vida de leitura, vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Amém, querido? Aqui eu quero também fazer um desafio a ti. Medite 2 Crônicas, capítulo 20. É tremendo esse texto. É um texto que nos repreende, é um texto que nos dá vitória.
Ele nos mostra o caminho de vitória. Agora precisa estar em obediência, em se humilhar diante da potente mão de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma quarta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.